E agora, chega a hora de a gente escutar de um dos maiores palestrantes do Brasil, professor, filósofo, uma pessoa que é muito ouvida aqui neste país. A gente vai ligar pro escritório, ou sei lá o quê, de Leandro Carnal. Alô? Alô, tudo bem? Tudo? É Luciano aqui de Gaúcha ZH. A gente tem um horário marcado com o Leandro Carnal. Tá bom, vou passar pra ele. É Luciano. Isto. Tá, só Muito um obrigado. Alô? Leandro Carnal, tudo bem? Tudo bem, Luciano. Muito obrigado por nos atender. Um prazer. Até porque a questão não é a mais simples do mundo, né, Carnal? Se Deus existe ou não. Eu aparentemente sei a tua resposta. A tua resposta mudou nos últimos tempos ou não? Ela continua a mesma? Não, ela continua a mesma, né? Mas... É uma questão, obviamente, que a gente pode envolver para o papo aqui vai para onde o entrevistado quer ir, né? Tem gente que gosta da parte mais histórica, tem gente que gosta da parte mais espiritual, mais teológica. Um argumento histórico, um argumento das definições do que é ateu, do que é agnóstico, do que é crente, né? Dos confortos da crença, os desconfortos da não crença, os preconceitos que são equivocados de que o ateu seria mais culto, o religioso mais estúpido, que é um preconceito e não tem embasamento. Isso seria, eu acho que interessante discutir, ou qual é a posição que o brasileiro vê no ateu. O fato de que pesquisas mostram que o brasileiro votaria naquelas categorias de preconceito, gay, negro, ateu, os brasileiros escolhem, ateu foi o pior de todos. É porque o ateu tem uma certa soberba, assim, ou não? Eu acho que chamar os religiosos de humildes também é um exagero. Mas o que rola no ateu, assim, porque, obviamente, ele se agarra em coisas mais táteis, digamos assim, né, para isso, né? Mas o fato de não ser tudo tátil e de não ser tudo visível e explicável, a grande questão é que o cético, o ateu, ele não atribui ao miraculoso, mas ao ainda não desenvolvido. Então há coisas no universo que eu não sei. Por exemplo, o que há depois de um buraco negro. Sim. Porém, isso é só o fato de que minha ciência ainda não chegou lá. Agora, eu não vou atribuir a uma força que seja imaterial ou que seja fora. Essa acho que é a diferença, porque senão vou pressupor que o ateu tem explicação para tudo, e eu não tenho. Sim. Eu só não atribuo o não explicado à magia. Então, senão, quando se explicou, por exemplo, de onde vem o raio, as pessoas entendem. O raio não vem de Zeus. Zeus não atira raios na Terra. Vem de uma descarga elétrica entre nuvens carregadas e o solo. Bem, então está explicado. Se eu entendo que há coisas ainda inexplicáveis, eu abro espaço para que a ciência cresça. E não de que assim, tudo que eu não sei explicar é Deus. Isso é perigoso para o religioso, né? Sim. Porque se Deus é o espaço do não explicado, cada vez que a ciência avança, Deus diminui, né? Perfeito, perfeito. Um pouquinho perigoso para o religioso. Mas, na verdade, eu defendo muito a fé e a característica da fé, né? Que ela não pode ser por esse campo. Não pode ser por aí que a fé se explique. Ela não pode ser pela não explicação de onde viemos, quem criou tudo. Se for por aí, a fé vai diminuir a cada passo, né? Entendo. A gente consegue notar que a cada ano o ateu ganha mais provas, digamos assim, da sua tese? Ou a gente cada vez se agarra mais e busca algo que a ciência não conseguiria explicar? Eu acho que até a minha questão não foi tão clara assim, mas acho que o senhor entendeu. Mas nós estamos gravando ou vamos Já entrar? estamos gravando. Não estamos perdendo tempo. Okay. Então, em primeiro lugar, eu acho que existem religiosos que vão se tornando céticos ou ateus, e existem ateus que depois redescobrem a religião, grandes conversões, como nós temos no Brasil, grandes intelectuais que se converteram e voltaram, Jackson Figueiredo, por exemplo, que voltam à religião ou descobrem a religião. Nós temos mudanças
de posição que são muito frequentes. O ateu nega a existência de Deus, o cético duvida apenas, e aquele que é um pouco incapaz de dizer se existe ou não essa possibilidade, que talvez exista Deus se aparecer para ele ou não, é o agnóstico. Mas a religião, ela dá um conforto muito grande. A religião é algo que conforta muito as pessoas, porque ela traz explicação, sentido moral, código de conduta, e ela me torna centro de um fenômeno. Você imagina você, que pode ser talvez uma pessoa inexpressiva, que não tem destaque material nem intelectual, você supor que o Criador do universo criou com um propósito e te ama de forma especial, acima de tudo, em alguns casos, como no catolicismo, designou um ser celeste só para você, que é o anjo da guarda. Isso lhe dá um empoderamento extraordinário. É fácil entender essa sedução. É difícil enfrentar um mundo no qual, de fato, eu não tenha importância alguma, e é lindo supor que eu, por mais insignificante que eu seja, há alguém que me ame e assim por diante, né? O senhor falou duas palavras que eu quero pegar. Assim, a primeira delas é conforto. De alguma maneira, Deus é conforto, né? Cada um enxerga o seu Deus, obviamente. Nós podemos tirar conforto de muitas coisas, do crack até Deus, do álcool até a ciência, né? Mas Deus é, dos confortos criados pela espécie humana, o mais eficaz, o mais amplo e o mais extraordinário, porque explica literalmente tudo. Por que que os bons sofrem? Basta ler o livro de Jó. Porque nasce uma criança sem cérebro. Por que que crianças boas têm câncer? Por que que casais felizes, fiéis, cumpridores de seus deveres, são assassinados? Por que é que pessoas honestas vão à falência? E tudo isso pode ser explicado por um plano maior, ou kármico, ou divino, ou do destino do aprendizado. Quando eu retiro essa chave confortável, eu sou apresentado a um mundo que Sartre desenvolveu bem, do absurdo, da falta de sentido, da falta de... É aquilo que opta, por exemplo, o filme Pi, sobre a história de Pi. Sim. A vida é sempre uma aventura que termina na morte. Logo, seria melhor eu supor, no meu sentido de sobrevivência, que eu vou continuar. Isso é comum a egípcios, é comum a católicos, a evangélicos. Eu vou continuar. Tem uma eternidade pela minha frente e eu posso tentar de novo. E esse desejo narcísico forte de que eu não desapareça é muito interessante. Então, há um preconceito de ateus de que os religiosos seriam menos estudados, etc. Não é verdade. E grandes intelectuais de primeira linha são profundamente religiosos, e ser ateu não garante a inteligência de ninguém. Mas certamente ser ateu lhe apresenta a um mundo que não é tão fácil, nem tão linear, nem tão possível de explicar tudo, né? Tem um amigo meu que brinca exatamente com isso. Ele diz que ele é tão ateu, que ele está quase acreditando em Deus para ter mais conforto. Ele vai tão em cima da ciência que ele tem tanta certeza que as religiões, ou acreditar em algo maior, dá conforto para ele, dá uma calmaria para ele. Isso no dia a dia, na batalha mesmo, que ele acredita em Deus de alguma maneira. Assim. Ele está usando a ciência do ateísmo para isso. Bom, acabou de falar pra gente dessa que o conforto pode estar no crack, né? Pode estar numa droga, pode estar numa pessoa. E o contrário, tem pessoas que são religiosas, mas que se dizem religiosas e desconfiam, mas precisam se agarrar nisso, precisam se agarrar na existência de algo que chega a atrapalhar o processo evolutivo, digamos assim. A religião, Dante, ela é tudo. Então, tudo que você imaginar sobre a religião, ela é. Ela é, obviamente, numa frase mal citada de Marx, o ópio do povo. À medida em que religião pode ser um elemento de diminuição de atrito social. É o caso evidente da Índia, onde a crença em castas e reencarnação e um plano kármico para todo mundo faz com que você aceite um estado extremo de pobreza que, sem a religião, ficaria insuportável. Então ela pode ser o óbvio, mas religião também é um elemento revolucionário.
É sempre importante lembrar que a TFP, o organismo conservador ligado à Igreja Católica, foi fundada com a presença e a bênção de membros da Igreja Católica, bispos conservadores. E o Movimento Sem Terra também foi fundado dentro da Igreja Católica, na sacristia da Pastoral da Terra. A religião forma revoluções, como a puritana, e forma reações conservadoras também. A religião pode servir para libertar alguém do medo, alguém que acreditando estar com Deus faz aquilo que tem medo de fazer, e pode paralisar alguém com medo do inferno, ou medo do castigo, ou medo de alguma coisa. A religião é um signo aberto, ela serve para absolutamente tudo. Então eu conheço pessoas que são melhores porque são religiosas, e outras que são o cão chupando manga e não pedem uma missa, não pedem uma oração, tal como os ateus. O comportamento humano não é alterado eticamente nem pela religião, nem pelo ateísmo. Também é um preconceito, mas como o ateu vai ser honesto, ou pacífico, ou solidário? Bom, considerando a história das religiões no Ocidente, considerando Inquisição, considerando violências feitas pela religião, a pergunta poderia ser o contrário. Como alguém sendo religioso pode ter ética? Não? Ela poderia perfeitamente ser o contrário. A grande questão é que a espécie humana é independente de crer ou não crer em Deus. Algumas religiões alguns governos se tornaram opressivos em nome de Deus, que é o caso das teocracias, como é o caso do Irã, ou é o atual, ou é o caso da Espanha, da Inquisição de Isabel e Fernando, os reis católicos. Outros países são opressivos pelo ateísmo, que é o caso da China de Mao Tse-tung, ou da União Soviética de Stalin. São violentos sem Deus, matam milhões sem Deus, sem Inquisição, sem livro sagrado, sem revelação, sem santos. E outros matam em nome de tudo isso. Então, o que precisa ser estudado é o fenômeno humano, independente de onde os seres humanos jogam as justificativas para suas dores, que pode ser um vício, pode ser uma produção, pode ser algo assim, ou pode não ser, né? Grandes artistas foram ateus e outros grandes artistas foram religiosos. Existem autores, escritores ateus e religiosos. O talento também é indiferente à fé ou à falta da fé. Há cientistas que foram decididamente ateus e há cientistas religiosos. Só para pegar um exemplo, Newton, um grande pai da física moderna, é um homem profundamente religioso. Terminou, aliás, dando aula de catequese e fazendo mapa astral. Então, e nós temos outros artistas como Stephen Hawking, por exemplo, que foi completamente ateu. Depende um pouco do momento, do lugar, e ambos eram físicos e geniais, gênios precoces, extraordinários. Então, o que não se pode fazer é atribuir ao ateísmo ou à religião um efeito muito grande sobre o comportamento humano. Não tem esse efeito. E por isso que eu acho que a religião e a fé que antecede a religião, que é uma fé organizada, deveria ser uma resposta interna de alguém a algum fenômeno. Dentro dessa resposta interna, a gente já tem estudos comprovando que em casos extremos, geralmente de doenças, né, onde há uma chance de recuperação, ter fé, e não fé em algo maior, muitas vezes é em algo maior, mas ter fé que vai sair daquilo ali ajuda em tudo. Porque coisas que precisam de que o cérebro movimente, tipo assim, tomar um medicamento, seguir à risca aquela dieta, ou sei lá, alguma coisa tipo assim, ajuda a pessoa. Onde que as coisas se misturam dessa fé? Vamos então pensar objetivamente. Vamos pegar um grupo de estudo com 10 pacientes com o mesmo tipo de câncer terminal. Um grupo de 10 pacientes também com o mesmo tipo de câncer. Um fará só quimioterapia, sem rezar, sem ser otimista, sem nada. E outro não fará quimioterapia e vai rezar intensamente. E vamos avaliar qual o grau de cura dos dois grupos. Eu não estou dizendo que a religião não tem efeito, mas segundo o meu amigo Dr. Drauzio Varela, o principal efeito de ter uma fé e o pensamento positivo é que o paciente toma remédio na hora. Não é que o tumor possa ser curado pelo pensamento. Steve Jobs é um caso claro de alguém inteligente que teve câncer, decidiu fazer meditação e tomar sucos orgânicos.
O resultado foi que ele morreu de câncer. Então, quando você tem uma doença, o que cura é ou o próprio organismo ou um medicamento. Só, exclusivamente. Se você tiver um tumor e ficar fechado numa sala rezando 24 horas por dia, dentro da minha visão, não existe possibilidade de cura. Agora, se você vai buscar um ex-profeta como João de Deus, em Abadiane, ele recomendava que você continuasse a quimioterapia. A grande questão é que se você tiver muita fé, você vai morrer. E se você tiver pouca fé, você vai morrer também. E se você for pessimista, você vai morrer também. E o câncer é de uma democracia profunda, né? Atinge otimistas, pessimistas e mata se você não tratar. Hein, Karnal, e se nesses dois grupos, todos eles estão fazendo tudo que a ciência manda e um grupo tem fé e o outro grupo não tem? A grande questão é que se você tiver um câncer aos 70 anos, tiver fé, fizer uma peregrinação, pegar uma relíquia e se curar, não se esqueça que você conseguiu só um sursi. Você só foi suspensa a sua morte por algum tempo, porque ela virá. Você pode ser o homem que mais viveu, Matusalém, 969 anos, pode ser Adão com 930, mas você vai morrer. Nenhuma garante essa imortalidade. Então, fui curado por Deus. Perfeito, eu não duvido da crença e não ironizo essa crença de jeito nenhum. A grande questão é que você vai morrer igual, só não naquele momento. Então, a realidade da vida é que ela termina. Como eu encaro a morte e como eu consigo encarar a morte é que vai variar de pessoa para pessoa, de crença para crença. Como eu estudo religiões, e eu tenho um respeito enorme por esse estudo, as religiões definem a espécie humana criou milhares e milhares de Deus, matou milhares de Deus, criou livros sagrados, enterrou livros sagrados, livros que eram fundamentais para um povo por mais tempo do que nós cristãos temos a Bíblia, por exemplo. A nossa civilização cristã do Ocidente tem a Bíblia, foi o livro dos mortos do Egito, que hoje só existe em museus, não? Sim, sim. Então, Osíris morreu, o deus do Egito, Quetzalcoatl, deus dos astecas, morreu, mas aí eles vão dizer, não, mas o meu Deus é o verdadeiro. Sim, muitos deuses verdadeiros de um povo já morreram, e que duraram mais tempo do que aqueles que nós supomos serem os verdadeiros. Né? Quando o senhor fala que estuda e respeita, eu acho que uma das provas, também em livro, como o senhor estava falando, é o bate-papo seu com o padre Fábio de Mello, no livro Crer ou Não Crer. Ali fica bem claro não existe essa palavra, mas o despreconceito, digamos assim, né? Em lidar com isso. Eu tenho só uma birra profunda, que não é nem com a religião, obviamente, nem com o ateísmo. Eu tenho birra de catequista. Não o catequista que dentro da religião ensina sua fé a quem deseja ouvi-lo. Eu tenho birra com o catequista ateu, religioso, homeopata, vegano, vegetariano, astrológico, qualquer crença ou caminho, que fica dizendo, pô, você tem que fazer porque você vai ser feliz, você precisa fazer porque só assim você vai ser feliz, porque eu sou feliz. Essas pessoas me causam um tédio profundo. Um tédio profundo. E os ateus, com frequência, são catequistas. Ficam ensinando para os outros que eles precisam ler tal livro, eles precisam abrir mão dessa crença, etc. É a pior coisa da herança das religiões, é a catequese. Então pegue as coisas boas, como Alain de Botton escreveu no livro Religião para Ateus, pegue os bons exemplos das religiões e não os maus. O catequista, fora do seu contexto religioso nas igrejas, o catequista é chato. Pode ser um catequista gremista ou colorado. Pode ser um catequista vegetariano ou adepto de churrascaria. Ele é chato, ele é invasivo, ele é agressivo, ele é autoritário. Você quer comer apenas vegetais crus? Parabéns, não tem problema nenhum, coma à vontade, seja feliz. Você só se realiza com picanha e só picanha. Parabéns, seja feliz. Você vê Deus em tudo, você não vê Deus em nada. Você acha, como eu que sou de São Leopoldo, que a Aimoré é o melhor time do planeta Terra. Ótimo. É uma crença. As crenças são respeitáveis porque toda crença que não seja antiética é válida. Agora, foi uma espécie de uma luz, quase de um Deus carnal para mim agora. Carnal com K. Sim.
porque tu me acalentou, Leandro Carnal, porque agora eu encontrei uma explicação, e eu vou levar isso para minha mãe, que deve estar escutando agora esse podcast, que era por isso que eu matava as aulas de catequese, porque elas eram muito chatas, as aulas de catequese. Elas atrapalharam o cristianismo que ela queria me passar, de alguma verdade, porque era imposto de alguma forma numa idade bem... É aquela idade, a gente nos apresenta o Machado de Assis e o cristianismo em idades que a gente não está preparado talvez para isso. É isso? Talvez o cristianismo pudesse ser apresentado em qualquer idade. A prática religiosa institucional é um pouquinho diferente. No Decameron do Boccaccio, livro do século XIV, nós temos uma coisa interessante que eu vou sintetizar da seguinte forma. Se você quer uma prova de que Deus existe, é que ele sobrevive às religiões, e aos líderes religiosos, e aos padres, e aos pastores, e aos rabinos, e aos bispos, e aos teólogos. Que Deus sobreviva aos seus ministros é uma prova que talvez Deus exista, porque eu nunca vi alguém ser um contra-exemplo tão claro das ideias. O cristianismo é baseado no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Sermão da Montanha, no amor superando tudo. A história do cristianismo não é a história do amor. Leandro Carnal, quero voltar ao bate-papo com o Padre Fábio de Mello, que eu quero te perguntar uma coisa bem pessoal, assim, né? Não se sente isso ali, não se sente isso. Mas numa conversa com uma pessoa tão carinhosa como é o Padre Fábio de Mello, o ateu Leandro Carnal, em alguns momentos, sucumbe um pouquinho, ou pelo menos se delicia com aquela ideia de que será que não seria mais legal se eu pensasse o contrário sobre este tema? Mas é que eu acho que o carinho do Padre Fábio é porque ele é mineiro, não porque ele é padre. Tem toda a razão, o mineiro consegue o que ele quiser. Se alguém do Vale do Rio dos Sinos, da minha região, de ascendência alemã, seria... Não teria livro, não teria o livro. Seria muito mais seco e direto, como era minha família, como eu sou. O Padre Fábio, de fato, é carinhoso, mas a Monja Cohen, com quem eu escrevi, também é. O professor Cortella, com quem eu escrevi, também é. Eu não atribuo às religiões esse carinho, porque eu era religioso e era um tranco. Não atribuo à religião, mas à personalidade. Então, o carinho, a afetividade e o envolvimento que eu tenho com essas pessoas, como a Monja, como o Cortella, como o Padre Fábio, ele me faz ter vontade de estar com eles, não de revisar minha posição religiosa. Então, o livro talvez tenha constrangido algumas pessoas, porque as pessoas esperavam um embate entre nós. E o que houve foi uma sinergia imensa, ou seja, os valores que eu respeito estão presentes no Padre Fábio, ou na Monja Cohen, ou no professor Mário Cortella, que é um católico praticante. Então, os valores que eu gosto de ética, de respeito a outros, estão ali, mas não estão por causa da religião. E eu peguei esses 3 exemplos, porque os 3 exemplos são pessoas que não têm a mesma convicção religiosa. Sim. Né? Então, é essa a questão, não está na sua crença. E se eu quero uma metáfora cristã, a grande chave de Jesus é distinguir entre quem diz Senhor, Senhor, quem conhece a lei, quem segue as Escrituras, quem paga o dízimo correto até do cominho, como diz na Bíblia, mas não respeita o próximo, mas não ama as pessoas, mas não vai ao encontro das pessoas. Então essa é a denúncia do fariseu. O fariseu é uma praga. O fariseu é uma praga em qualquer campo político, na universidade, nos casamentos. O fariseu é uma praga, porque ele diz uma coisa e faz outra. E ele ainda estabelece peso para o irmão. Ele estabelece um constrangimento para o irmão, porque ele quer que os outros sejam o que ele não é e o que ele nem pode ser. Não? E aí essa é a grande questão, né? Agora, a sua convicção religiosa, de fato, é sua. É um privilégio seu que faz sentido para você. Talvez não faça para mais ninguém. E se você realmente é religioso, deve entender a frase de que na casa do meu pai há muitas moradas, que diz Jesus. Ou seja, que há muitas maneiras de seguir a Deus. Há muitas maneiras. Tem uma coisa que geralmente é o contrário, onde alguém que não acredita tem algo na vida assim que sacode e passa a acreditar. No seu caso, como também de milhões de pessoas, acreditavas ou
ou estava sendo imposto algo, ou tu talvez nem prestasse atenção e daqui a pouco parou de acreditar. O que foi? Apareceu uma luz de um ateu e disse: venha, Leandro Carnal, saia desse lado. Teve algum ato? Não tem nenhuma epifania, que a gente chamará, uma revelação. Sim. Não tem nenhum fato concreto, algo ao estilo Paulo a caminho de Damasco e uma luz o derruba e ele fica cego. Não. Como eu explico no livro, houve um processo biográfico que foi me deixando com estranhamento crescente. Na liturgia eu era muito católico, eu fui jesuíta, que foi tendo a sensação crescente de que não havia ninguém do outro lado. E um dia, simplesmente, essa sensação me dominou. Não nasceu de nenhuma decepção com a igreja. Na igreja católica eu conheci gente maravilhosa, devo muito a meus formadores, no Colégio São José, Freiras Franciscanas, na Companhia de Jesus. Muito do que eu sei, do que eu aprendi, tenho a ver com esses formadores e sou muito grato a eles. Existem maus padres e más freiras, como há na universidade maus professores e há nos casamentos maus pais, maus maridos e assim por diante. Então, eu não tenho nenhuma decepção grave com a igreja. O meu problema foi que foi deixando de fazer sentido. É quase um processo natural. É quase um processo natural que não tem nenhuma revolta, não tem motivo para revolta alguma. Pelo contrário, não só fui muito feliz nos anos que fui católico, como até hoje, cada vez que entro numa igreja, sorrio porque reconheço as imagens, eu acho o ambiente bonito, se está calor lá fora na igreja é mais fresco, se está frio é um abrigo, né? Eu tenho uma relação psicológica com o ambiente religioso muito simpática. De vez em quando canto gregoriano no chuveiro, né? É conhecido na minha família o hábito de tomar banho cantando Salve Regina ou Pater Noster, alguma coisa do gênero. Isso é um processo, não foi um episódio, não foi um momento, não foi algo que tenha ocorrido. E diante de dificuldades, as muitas vezes na minha vida que eu me aproximei da morte, como por exemplo um avião que aterrissou de emergência na África com a turbina em chamas, ou uma intervenção cirúrgica, sinceramente até o momento não houve nenhuma vontade de acreditar. E eu cheguei a supor, diante do corpo do meu pai, no velório dele, um homem profundamente religioso, e diante do corpo da minha mãe, uns anos depois, uma mulher profundamente religiosa, que eu ia balançar. Mas não, também. Fiquei muito grato pelo imenso amor que eu recebi dos dois e continuei na mesma posição. Pode mudar? Claro que pode. O Panta Rei, a regra de Heráclito, tudo passa, tudo muda, tudo flui. Pode ser que eu termine de novo religioso, ou pode ser que termine mais ateu. Hoje, religião como prática de vida não faz sentido para mim. Como objeto de estudo, é uma das coisas que eu mais gosto de estudar. Não há um dia que eu não leia extensamente a Bíblia. Carnal. Porque sempre é uma fonte de cultura, de histórias, de referências fundamentais na nossa cultura. Se já estivesse na frente, né, do teu pai e da tua mãe no momento final deles aqui na Terra, se já tivesse na clássica piada de um avião caindo, entre aspas, e também não encontrou ele, talvez não tenha mais nenhuma oportunidade nessa vida aqui de encontrar, né? Pode ser. Como diz o meu professor da USP, que escreveu um livro quando enviou o professor Boris Fausto, ele é ateu e tinha um colega ateu e eles combinaram, o primeiro que morrer volta para dizer se Deus existe. E eu pensei, como o professor Boris diz, né, nossa, acreditar ou não acreditar em Deus, compreensível, mas imaginar que mesmo não existindo Deus, você é um ser imortal e tem uma alma imortal que pode voltar, é muita pretensão narcísica. É muita vaidade. Carnal, esse episódio na África do avião, o que passa na cabeça de uma pessoa que eu acredito que o teu fim do dia deve ser uma estafa, porque tu tá sempre pensando, né? Tá sempre refletindo, assim. O que passa exatamente na cabeça de alguém estudioso como tu, no momento que tem uma situação que, tipo assim, opa, tô enxergando, acho que vai ser o final do caminho aqui. Especificamente essa experiência no Senegal, do pouso de emergência do avião, especificamente essa experiência eu lembro muito bem.
Eu fechei os olhos e tomara que não doa. Eu desejei não ter dor, porque a morte não me assusta em nada. Também meu amigo Drauzio Varela diz que todas as pessoas que chegam aí dizendo que a morte não assusta, só dizem isso enquanto a morte está por perto. Porque na hora H gritam, se apegam à vida. Mas a morte não me assusta em nada. A maneira dela ocorrer, a dor, a decadência, isso me assusta. Eu tenho medo de muitas coisas. Tenho medo, por exemplo, de ficar paralisado, de perder a visão, de ficar dependente. Mas a morte nunca me assustou, porque a minha importância é relativa neutra, né? Quer dizer, o cemitério está cheio aí em Porto Alegre, o cemitério São Miguel e Almas, de pessoas indispensáveis, arrimos de família, pais exemplares, trabalhadores. O cemitério está cheio, quer dizer, depois que a gente morre, felizmente não fazemos falta, a não ser afetivamente, por um tempo, para aqueles que nos cercavam, né? Karnal, foram minutos de queda? Foram minutos de aterrissagem de emergência. E não foi dessa vez, né? Será? A morte parece ser bom, se a gente acreditar, se a gente se apegar à religião, cada religião vai ter o seu storytelling, digamos assim, da morte, né? E certamente mais interessantes. Uma discussão dessa num bar, assim, nessa discussão num bar com amigos, o pior é ser ateu, porque é completamente sem graça, né? O mais legal são os storytellings dos outros, assim. Nesse sentido, quando tu olha pro fim, tu olha lá na frente e pensa assim, será que lá no final mesmo, de verdade, eu não podia mudar de opinião, podia aparecer alguma coisa? Tu tem uma torcida em ti, eu perguntei isso para outros convidados aqui, tem uma torcida em ti que algo sem explicação aconteça? Bom, é como eu lhe perguntar, e eu devolvo a pergunta não como advogado ou jesuíta que responde uma pergunta com outra, mas é como se eu lhe perguntasse o seguinte: tem em você um desejo profundo que no final da vida você descubra que os unicórnios são reais? Tem em você assim, nossa, mas eu acho que eu tô indo, agora eu vou ver se os unicórnios são reais. Em mim, não. Em mim também não. Especificamente de unicórnios, não. Mas eu queria um monte de luz, eu queria um espetáculo circense. Isso se consegue, em geral, com LSD, não com fé. Né? Então chegamos à conclusão que Deus está na LSD. Né? Lucy in the Sky with Diamonds. Eu acho que perguntar se sente falta, como assim? Não sei. Que falta fazem duendes, gnomos, gremlins na sua vida? Agora, nisso pode parecer uma ironia, porque as religiões organizadas são diferentes de unicórnios. Né? Elas são diferentes de unicórnios. Eu não estou comparando isso, mas eu quis comparar exatamente porque a pergunta que você fez, como eu abandonei a fé, é como se eu lhe perguntasse agora: como você deixou de acreditar em Papai Noel? Não porque Papai Noel seja similar a Deus, mas o procedimento de deixar de crer em Papai Noel foi muito similar para mim nesse caso. Papai Noel não é igual a Deus. Culturalmente seria um absurdo dizer isso. Mas foi algum momento, foi uma revelação, um dia você se decepcionou com Papai Noel. Bem, eu estava em Bari, na Itália, com alunas de uma viagem cultural. Bari é onde está o túmulo de São Nicolau de Bari, ou seja, o Papai Noel. E eu disse para as alunas: vamos entrar nessa igreja porque aqui está enterrado o Papai Noel. E uma aluna adulta com a minha idade disse: Papai Noel morreu. Tem certeza que não era sacanagem dela? Não, ela ficou muito surpreendida. Que muito maravilha. Surpreendida. A culpa no meu caso, Karnal, é o meu tio Ronei, porque era ele o Papai Noel. E aí um dia, depois da entrega de presentes, eu tinha ganhado o carrinho, e eu fui pra fora brincar com o carrinho, e o Papai Noel tava fumando. E aquilo pra mim foi uma das coisas mais horrorosas da história, tava por baixo da máscara fumando, assim, então ali acabou o sonho. Eu tive um case, digamos assim, né? Karnal, pra gente começar a finalizar. Nas andanças tuas, né? Tu anda pelo Brasil inteiro. O quanto tu consegue enxergar que esse acreditar em algo ajuda esse país? Ou, no caso, atrapalha? Como ele disse, a religião é um signo aberto. Então, em nome de Deus, você pode fazer um país melhor ou mais injusto. Em nome de Deus, você pode oprimir
ou libertar. O que nós precisamos é de um sentimento de coletivo de cidadania que inclua os brasileiros que têm fé e os que não têm fé, os que são judeus, islâmicos, cristãos, praticantes ou não. O que nós precisamos é um sentimento de cidadania e que nós preservemos uma grande conquista histórica. Religião é de foro íntimo, é de vida privada, não deve interferir no Estado. O Estado não tem religião oficial, ele não é antirreligioso, mas ele não é religioso. Então, sua crença não pode interferir na crença coletiva, porque não somos uma nação dominantemente de uma religião. Sim. E mesmo que fôssemos, Estado é um fenômeno laico. Estado é um fenômeno laico desde a Revolução Francesa. Isso é um grande progresso para nós. Todos são cidadãos iguais, independente do Deus ou do não Deus que conservam em si. Então, o Brasil precisa de cidadania, não precisa de religião pública. Isto é absolutamente equivocado. Leandro Carnal, fique com Deus e obrigado pelo carinho. Ok, fique com o carbono e com os fenóis. Obrigado, Carnal, pela atenção. Um abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau.